Meu nome é César Muyanga, eu sou diretor-geral da Help Multiservice e, de forma cumulativa, também lidero o grupo empresarial do qual a Help faz parte, que é a Help Holding. Estou neste momento no Anti-Óbvio com Celso Domingos. Olá a todos, bem-vindos. Estamos no Anti-Óbvio. Hoje vou conversar com o meu amigo César Muyanga. César, bem-vindo. É um prazer ter-te aqui. Muito obrigado, Celso, pelo convite para este momento de debate. De conversa. Do debate, obviamente, e bate-papo e conversa, não é? Como nós quisermos chamar. Sim. Mas é uma oportunidade ímpar de estar aqui à sua frente e conversar consigo. Como bem disseste, conhecemos-nos já há muitos anos e desenvolvemos uma relação afável. É verdade. Que é o que nos conduz para este momento. É verdade. E estou cá com todo prazer para poder partilhar aquilo que é a minha vida social e profissional. Exatamente. Conforme aquilo que te interessar, claramente vai estar à vontade de perguntar. Não me deixes tão à vontade. Vamos fazer muitas perguntas, não é, César? Tem que ser. É mesmo para te abrir a autoestrada para estar à vontade. Caixa de Pandora. Sem dúvidas. Que pensamento ou ideia óbvia que as pessoas assumem sem pensar? O que é que seria para ti? Eu destaco um pensamento que eu acho que é comum, não é? Sobretudo no nosso seio, quando se pensa que se ser empresário ou se ter um negócio, não importa da dimensão que tem, designa-se como empresário. Há uma enorme diferença em se ter um negócio e se ser empresário. E isto, de alguma forma, choca nos conceitos, em muitas cabeças, mas acho isto muito interessante perceber-se, porque para se ser empresário é preciso muita bagagem. É verdade. Há muitas outras coisas que são, de facto, feitas no backstage do empresário que não acontece nas costas de qualquer pessoa que tenha negócios. Exatamente, isso é verdade. Isto é que eu entendo como um pensamento anti-óbvio. Está muito bem pensado. César, eu não poderia começar a conversa e a falar de liderança, alta performance, sair primeiro a um ponto crucial que foi um fator de mudança de muita coisa na tua vida. Recentemente tu tiveste um incidente ou acidente, não sei como eu poderia chamar, e que foi o fator de mudanças estruturais da tua vida. É verdade, Celso. Foi realmente um evento marcante de forma muito profunda, não apenas a mim particularmente, mas a minha toda a estrutura que me rodeia, seja no sentido profissional como na componente social. Sim, de facto, mexeu profundamente Sim. A este nível, e queria aproveitar esta ocasião para agradecer a todos, amigos e não amigos, que de facto durante este período o meu acidente de viação foi no dia 17 de março de 2025. Já foi um ano? Foi há um ano. Uau! Então... incrível, que eu pensei que já tivesse passado mais tempo. Incrível. Por acaso não, foi mesmo no dia 17 de março de 2025. Uau! Que também obviamente marca de forma indelével a minha história de vida, que foi a intervenção cirúrgica que tive que sofrer. Sim. Aconteceu de facto no dia 8 de abril. Depois de ter havido intervenções brilhantes no solo pátrio, e tive que depois viajar para fora de portas para poder fazer a cirurgia. Era uma segunda intervenção, porque neste acidente sofri em duas partes do meu corpo com muita violência, que foi a componente neurológica, porque bati com a cabeça e no mesmo local fiquei de facto em coma. E é impressionante que fiquei 6 dias literalmente fora do mundo, porque não estava vivo. Nem tenho noção o que é isso. É para imaginar de facto quem realmente teve que estar de frente nestes dias
com incertezas de continuidade em vida ou não, foi terrível, não é? Como é óbvio, não vivi de forma direta estes dias, mas tenho o filme todo que depois é contado, não é? Nomeadamente pela minha esposa, pelos meus filhos, que puderam de facto acompanhar, e dos demais familiares, com destaque ao meu irmão mais velho, que de facto viveu momentos de testagem da sua maturidade como homem e, acima de tudo, como homem mais velho. Okay. E teve que, de facto, evidenciar todas essas, digamos, essas capacidades de superação. E eu quero passar desde já este momento, aproveitar este momento fica à vontade. para agradecer. Por isso que olha, eu queria que a gente falasse disto já, porque é um marco na tua vida e tu renasceste praticamente. Não haja dúvidas relativamente a isso. O César, que existiu no período antes do acidente e pós o acidente e sua recuperação, naturalmente, nada tem a ver com um com o outro. São, de facto, duas figuras literalmente diferentes, porque não havia outra forma de explicar, de facto, a história que, de facto, eu vivi. Então, queria, como dizia, aproveitar este momento para agradecer a todos que estiveram comigo, direta ou indiretamente, num momento mais difícil, se calhar mais testante da minha vida. Né? O maior teste. É verdade, o maior teste que tive. O meu irmão, o Nelson, desde já, a minha esposa, a Solange, os meus filhos, todos eles, sem exceção de nenhum, estiveram neste momento a acompanhar, de facto, com muita consternação e preocupação, o que se poderia esperar naquele momento. E devo dizer, Celso, que, como dizem, chegaram a ouvir dos médicos, a quem também aproveito enviar agradecimentos especiais ao Dr. Monteiro, ao Dr. Machava e a toda a equipa da sala de cuidados intensivos do Hospital Central de Maputo. É importante frisar isto. A minha primeira intervenção foi no Hospital Central de Maputo. Hospital Central. É verdade. Uma unidade sanitária que muitas vezes é criticada, mas é daquela unidade sanitária que eu tenho que agradecer para estar aqui. Opa, muito bom. É bom ouvir isso. Porque a principal lesão que eu tinha foi na cabeça. Sim. E nota só que no acidente quebrei a cabeça e tive, inclusive, algumas sessões de derrame cerebral. Isso foi tratado no Hospital Central. Por quê? Porque neste mesmo momento, após imediatamente o acidente, fiquei sem memória, perdi a fala, ou melhor, desapareci do mundo, não é? Naquele momento. É assustador. Tive a sorte, profundamente, é mesmo para imaginar e sentir o arrepio que isto representou. Tive a sorte porque o rapaz que me atropela me socorre. Porque é comum, incomum depois muitas disso, vezes, né? as pessoas baterem e fugir. Sim. Mas este jovem, se estiver-me a acompanhar, aproveito também para agradecer, socorreu-me. Socorre-me para o Hospital Central, que é normal. Recordo-me que no momento, segundo explicado a posterior, pelo meu irmão particularmente, várias frentes forçavam-no para que me transferisse do Hospital Central para uma outra clínica. É a tal mania que nós temos sempre. Né? Sim. Não faz sentido deixar teu irmão aqui, pode ir para o ICOR, tem que ir para o privado. E o Nelson disse de forma clara que não. Até agora, tudo que está sendo feito para o salvar está sendo feito. E não haja dúvidas. Primeiro, a intervenção da equipa médica e toda a comunidade, digamos, hospitalar ligada a este processo, está a fazer um trabalho, o seu melhor, para salvar o meu irmão. Então é aqui onde ele vai ficar. E, de facto, decorreram 3 dias de muita preocupação,
3 dias. Eu de imaginar alguém que chegou num contexto de, digamos, de uma situação de coma. Sim. Se 3 dias depois, 4 dias depois decorrem e não há uma evolução, obviamente acende-se logo o alarme, não é? E em algum momento os médicos reconheceram que tinham feito tudo o que pudessem fazer e daqui para diante tinha que ser mesmo Deus a intervir, porque da parte técnica de tudo quanto de facto eles sabiam tinha sido feito, mas não havia reação. Sucede que os 3 dias subsequentes comecei a transmitir sinais, não é? 4 dias depois de quase nulidade, acho que no 4º, 5º dia, comecei a registrar alguns sinais, se é que não estou a cometer um erro, porque eu não tenho a história toda minha, como é óbvio. Pronto, acho que recupero, na verdade, de forma efetiva ao 6º dia. Ao sexto dia. E daí, depois, movimentam-me para cuidados intermédios, onde fiquei 3 dias, e depois fui para a enfermaria nos dias subsequentes, que acabaram ficando na ordem de mais 4 dias. E aí entenderam que já estava em condições de avançar para a intervenção do joelho. Por quê? Porque a minha perna estava literalmente partida do joelho, para não dizer dividida a perna. Exatamente. Porque o joelho já não estava lá a funcionar rigorosamente mais nada. Então, infelizmente, não foi possível esta intervenção ser feita localmente, porque reconhecidamente não tinham recursos necessários para fazer. A competência, o conhecimento e capacidade estava lá. Mas não era tema que tivesse a ver com os skills. Os skills estavam lá, mas não tinham materiais necessários que eram importantes, de facto, estarem lá. Exato. Então aí acabou-se decidindo que não, vamos libertá-lo, e recomendaram logo a partida à minha família que, olha, puderem transferir para a África do Sul melhor, e deram referências em que clínicas que poderiam ser de facto contactados, e foi o que se fez. E 2 dias, na verdade, saí, passei um dia só em casa, e depois no dia seguinte viajei, acompanhado pela família, para este momento. Então chegamos, acho que depois dos exames que foram mexidos, exigidos na altura pelo médico, fizemos a cirurgia 3 dias depois. E felizmente correu tudo bem, e achei tão curioso, porque nunca tinha vivido um cenário idêntico. Depois da cirurgia, que foi no dia 8 de abril, no dia 9 já estava a fazer fisioterapia. Achei... Dia seguinte? É verdade. É verdade. Uau! O meu primeiro exercício de fisioterapia foi imediatamente no dia seguinte. Inacreditável. Eu não entendi realmente, mas fizeram. Mas depois de alguma análise, estudar um pouquinho os fenómenos, percebi por que motivo é que foi feita a fisioterapia imediatamente a seguir à cirurgia, que era para não haver secagem dos componentes instalados em mim, porque até hoje ainda tenho substâncias estranhas dentro de mim, e felizmente não faço questão, porque nem as sinto sequer. E ainda há pouco, na última intervenção de controle que fiz, o médico sugeriu, se quisesse, poder extrair, mas deixou um alerta, no sentido de que, se em algum momento eu desequilibrasse por alguma razão, há sempre um risco pontual, mínimo que seja, de voltar a quebrar. Então eu disse, olha, se há esse risco e é melhor mitigar o risco deixando tal qual como está, prefiro ficar como estou. E não me incomoda. Hoje estou a recuperar normalmente, não é? Gradualmente, como é óbvio, o que o César foi antes do acidente. É óbvio que nunca vai ser igual. Hoje, para quem olha, para quem me conhece e observa, percebe que há diferenças, não é? No andar, não é? Há alguns passos. E como é que a tua memória, como é que está? Recuperou bastante. E devo dizer que, de facto, quando ainda no hospital, tenho vídeos muito engraçados que estão guardados, felizmente, porque eu acho que exibia deles, estão guardados pela mulher
Não sei porque é que não partilha comigo. Estão guardados por ela. Estão guardados por ela. E a minha memória foi gradualmente se reconstituindo, não é? Mas a maior dificuldade que de facto enfrentei neste processo de recuperação foi na fala. Na verdade, a minha fala foi reiniciada. É como se tivesse havido um restart, não é? As palavras eram um dilema, não é? Era algo difícil, quase impossível de pronunciá-las de forma correta. Até hoje ainda cometo algumas gafes, falhas que são comuns. E na altura, com toda a preocupação, era entender se aquele cenário era recuperável com o tempo ou não. Sim. Os médicos garantiram que sim, até porque ainda internado havia alguns exercícios quase que obrigatórios que tinham que ser feitos para poder me ajudar a evoluir positivamente no processo de recuperação. E, de facto, deixou danos bastante marcantes na minha vida e que, graças a Deus, a quem agradeço a todo instante, estou aqui. César, infelizmente este é um tema para mim muito, muito importante. Quais são as maiores lições disto que tu levas para a tua vida, que podes partilhar para a nossa audiência? O que é o highlight disto tudo? É um termo forte. De facto, Celso, tens razão. Qual é o highlight que tu tens? São inúmeros, Celso. Como podes calcular, para alguém que já esteve do outro lado e regressa, obviamente, há um flashback muito grande que é feito. E contou bastante a questão de seres uma pessoa de fé ou não? Contou bastante para a tua estrutura? Porque é algo que não consegues mensurar. É verdade. Não tens controle disso. Sem dúvida. Deixa contar um episódio muito curioso que é ligado a este evento. Nunca tinha antes feito, por exemplo. Eu sou cristão, frequento a igreja, tenho fé e crença, não é? No dia que eu sofro o acidente, era o primeiro dia de abertura do jejum que eu sozinho tomei a iniciativa de fazer por 7 dias. E esse período não havia algo que tivesse acontecido que justificasse que eu iniciasse, eu abrisse um período de jejum por 7 dias. Então abro o jejum num domingo ou numa segunda. É verdade, porque o dia 17 de março de 2025 foi uma segunda-feira. Então, começo, de facto, o jejum no fim do dia, domingo, e o acidente ocorre às 7h16 da segunda-feira da semana seguinte. Ou seja, exatamente no dia que eu estava a fechar o 7º dia do jejum. E era o dia que eu estava a abrir o meu jejum. Uou. Então, bom, isso é um grande highlight. Sem dúvidas. Isso é um sinal. Só este sinal. Isto é um sinal. É verdade. Isto é um sinal. Só esta coincidência. Não é coincidência. Do ponto de vista espiritual, abriu-me uma margem. Eu não acho que seja uma coincidência. Bom, muitos pensam realmente de forma igual. Não, eu acho que não conseguem encontrar a coincidência em tanto que tal. Não é possível. Então, o que é que eu interpretei? Talvez podia ter recuado no tempo e ido buscar potenciais razões. A única razão que me ocorreu naquele momento, ou depois de eu ter feito a minha análise, não é? Deste facto em concreto, percebi que era uma forma de Deus me comunicar alguma coisa, não é? Como sabes, tudo o que acontece na nossa vida terá a ver com algum propósito, não é? Então, e nós temos que aprender a viver desta forma. Exato. Tudo que nos acontece, sejam coisas positivas ou negativas, temos que sempre ir buscar uma informação. Há alguma lição que este ato, este facto me quer transmitir. Exatamente. E evitar buscar culpas de outras pessoas.
É preciso encaixarmos-nos num conceito, num pensamento de que, olha, este ato traz-nos uma mensagem. Para mim, particularmente, foi o que eu percebi. Que não, Deus quis me transmitir uma mensagem. Se em algum momento permitiu que isto acontecesse, depois de eu ter feito uma semana de jejum, e veja, não fiz acompanhado por ninguém. Por regra, decisão. o jejum fazíamos eu e a mulher. Exato. Juntos, fazíamos juntos. Mas este em particular fiz sozinho. E foi tua decisão. Minha decisão. E todos os dias, no momento da abertura, eu fazia questão de abrir na companhia do pastor. Eu ligava para ele, pastor, estou no momento da abertura do jejum. Não fez, porque eu fazia das 6 às 18, que é o jejum, obviamente, sacrificando. Sim. Contudo, eu fazia isto. E quando eu quisesse abrir, eu ligava para ele, ainda no escritório. Porque às 18 estou por regra no escritório ainda. Então, imagina o que é que o pastor sentiu quando foi confrontado com esta notícia. E ele estava a acompanhar pela semana toda. Sim. O homem desabou, literalmente. Mas levantou-se e foi dos que tanto lutou para que de facto eu viesse de volta o mais cedo possível. Sim. E foi marcante. Então eu me sinto privilegiado. Hoje me sinto um homem extremamente feliz, completo, inteiro. És uma fênix. Sem dúvidas. E desde já o Afonso é o mérito. És de facto um recolhe todo o mérito, é verdade. É verdade. É verdade. E eu me sinto novo, rejuvenescido, com uma vontade de viver incomparável e com uma disponibilidade de reconhecer tudo que está à volta. Qual é o César. medo? Qual é o medo que tu enfrentaste no maior deste processo? Qual é o maior medo que tu tiveste? O maior medo quando ganhei a consciência, não é? Porque, como digo, foi um período de estar alheio a tudo. Mas quando voltei a mim e comecei a tomar conhecimento do que é que tinha acontecido e a dimensão e a forma com que aconteceu, o maior medo que ganhei nesse mesmo instante foi, poxa, eu podia não estar aqui. O que é que seria da minha família, meus filhos, não é? Minha esposa. Quem é que cuidaria da minha família? Não estando cá eu. Porque essa responsabilidade cabe a mim, a mais ninguém. Então, este foi o maior medo que, em algum momento, nasceu naquele mesmo instante, convencido já de que, olha, não, pois, podia ter morrido, mas não morri. Estou aqui. É aqui onde nasceu o medo. Ou seja, o medo da morte surge quando eu já estava definitivamente a regressar. Então, é algo incrível. Incrível mesmo. Não, mas eu sugiro-te aqui nesta nossa conversa que se puderes escrever isso, César, a sério, do jeito que estamos a conversar aqui, hoje é bonito nós estarmos a partilhar isto para a audiência. Mas acho que tu devias escrever isso. Acho que é algo que vai muito além de um evento que aconteceu e depois teve as consequências que teve, e graças a Deus com um final feliz. Mas devias escrever isso e ir muito deep. Acho que há muitas coisas vais descobrir quando começares a escrever isto. Olha, eu estou desafiado, Celso. Acho que vocês fazem um campolô a vários níveis. Vocês não se conhecem, mas eu acho que é curioso que grande parte das pessoas com quem têm a ocasião de falar comigo e conversar comigo, sobretudo sobre este evento, este acidente, o conselho que deixam é este. Porque parece, e é uma verdade, há muita riqueza do que pode-se buscar de tudo quanto eu for a escrever. Completamente. Começou o desafio das minhas filhas mais velhas a exigirem-me isso. Uau! Pai, tem que escrever, porque isso é marcante, tem que escrever mesmo. Alguém vai querer ler essa história. Engraçado, nós começamos esta conversa hoje, eu ia num sentido, mas sentei aqui contigo hoje, fui para outro sentido. É mesmo para perceber que essa história não é uma história muito simples. Tem aí nuances muito fortes e lições que
é para a humanidade. Já não é para ti, para o César, é para a humanidade. Concordo Porquê? contigo. Porque muitas dessas histórias que são partilhadas por pessoas que a gente não conhece e são pessoas, livros que a gente lê pelo mundo, de histórias incríveis que aconteceram com as pessoas. Mas essas pessoas estão distantes, estão nos Estados Unidos, estão na Europa, estão na Austrália. É verdade. Mas nós temos um exemplo de algo aqui impactante que aconteceu contigo de forma parte espiritual que eu não consigo explicar, mas acho que um especialista em algum momento que percebe desses fenómenos pode em algum momento trazer luz outras expressões de tudo que aconteceu contigo, outros subsídios, vamos assim dizer. É verdade. Então é interessante para mim tudo que aconteceu contigo. Definitivamente. Inspirou-me bastante. Sim, definitivamente, Celso. Desde já muito obrigado, porque primeiro dizer-te que quando tu dizes que vinhas com um propósito, então entretanto foste avançando na nossa conversa num outro sentido. Celso, você é um rato, sabe o que faz. Melhor do que ninguém, há de haver pouca gente com o teu quilate no que fazes. Obrigado. E fazes com muito profissionalismo. Obrigado. Então, o teu entendimento por si só dispensa qualquer comentário. Eu, particularmente, eu já admiro-te há muitos anos e tu sabes disso. Sim, obrigado, César. Então, muito obrigado. É para continuar. Este desafio que tu assumiste num contexto... Estou disponível a participar também, a estruturar. Também estou disponível. Num contexto diferente. Porque também vou aprender. Mas nós todos os dias aprendemos. É verdade. Essas ocasiões que nós temos... Esse é o segredo da vida. É verdade. O segredo da vida é esse. A liberdade de expressarmos e podermos, de alguma forma, contribuir para a evolução de outras pessoas. Então, o que eu posso dizer, Celso, em relação a este aspecto em particular do livro, sim, porque eu acho que não tenho hipótese de fugir disso. Está lançado o desafio. E eu vou fazer parte. Pois, está lançado o desafio e devo dizer que já comecei a fazer alguma coisa nesse sentido. Boa. Ainda não está. A ideia é rabiscar mesmo. Verdade, vai rabiscando. Olha, estive há dias a ler um livro do Robin Sharma, Money Can't Buy Wealth. Ok. Portanto, são vários episódios em que ele desde a espiritualidade, sobre dinheiro, gestão, talento, portanto, tem ali várias áreas, não é? Pois. E aquilo que dás, exatamente, aquilo que dás à comunidade. E ele dizia, olha, é preciso, de certa forma, nós descobrirmos o que é que nós queremos dar à humanidade. É verdade. E tu já tens uma coisa. Fora daquilo que tu fazes como líder de uma empresa, que empregas pessoas, famílias, há mais de 16 anos já é Help no mercado. Portanto, tens aqui mais alguma coisa para dar à humanidade. Então, é o teu legado. É parte do teu legado. Não é? Obrigado, Celso. Sim. Eu sinto que sim, esta é uma dívida, na verdade, que eu assumo. Assumo e está neste momento em andamento. Obviamente, há um ritmo bastante lento ainda, mas definitivamente tem que acontecer. E esta parte mais importante, não há pressão de tempo. Não. Aliás, se nós lermos este livro daqui a 5 anos, vai ter um outro impacto. Se nós lermos este livro daqui a 10 anos, vai ter outro impacto. Então, não te pressiones, César. Isso é muito importante. Estou a dizer e estou a repetir. Sim. Não há pressa e nem há pressão. Este livro vai sair de acordo com o tempo que for necessário. Mas vai sair. Eu tenho consciência disso. Exato. Não, o livro vai sair sem dúvidas nenhumas, porque eu acho que uma das coisas que temos que ter prazer em fazer é, em tudo que nós pudermos, responder às ansiedades, às vontades, os pedidos das pessoas que olham para nós com admiração. Exato. E eu tenho o privilégio, não só pelo trabalho que eu desempenho, que eu faço, mas eu me sentir cercado por pessoas maravilhosas, mas muito maravilhosas. Desde o contexto familiar, o local, o ambiente laboral que eu tenho. Eu sempre tive um prazer de trabalhar em empresas, como se costuma dizer na gíria inglesa, do Labor Intensive, que é trabalhar com muita gente. Exato. Porque desde miúdo, quando o meu primeiro emprego, na verdade, foi trabalhar com pessoas. E na altura era um miúdo, mas muito verde, e tive a ocasião de trabalhar com pessoas
com grupos significativos e pessoas muito mais velhas que eu. E acho que o bicho de trabalhar com um grupo de pessoas vem daí, Exato. do primeiro emprego que eu tenho, Exato. depois da minha formação académica. E hoje não consigo me ver a trabalhar num contexto diferente. Então, talvez pode ser visto como sendo o prazer de dirimir conflitos, porque pode calcular, quando se trabalha com grupos numerosos, os conflitos coabitam lá. Claro, então isso é preciso verdade. criar capacidade Exato. para discernir e tomar decisões acertadas em função daquilo que é a vida do grupo. Então, tenho um prazer imenso de fazer isso e eu hoje, quando sinto que o meu, digamos, a minha volta, estou cercado de muita gente que sai ou transcendem no contexto social, familiar, e sai igualmente no contexto laboral, não é? Socialmente, como é que eu me coloco no seio em que me encontro, não é? Felizmente, parece brincadeira, tenho um prazer imenso de estar com pessoas, não sei, evito, acho que não crio inimizades, pelo menos a partir de mim, dificilmente isso acontece, mas a quantidade de pessoas com quem eu convivo, atenção, Celso, não são pessoas que sejam amigas, muitas das vezes, são conhecidas, mas que a forma como nos tratamos, seja de forma recíproca, de mim para eles e deles para comigo, parecemos mais do que amigos. Eu considero isto muito importante. Muito importante, é verdade. Entrar num sítio e as pessoas olharem para si e verem em si alguém que é importante. E é preciso ter em conta uma coisa, não, se Jesus não conseguiu agradar a todos, Não, imagina nós meros mortais. Nunca vai acontecer isso. Mas a sensação com que eu estou é que aonde eu entro, aonde eu chego, até por natureza eu tenho um prazer de conhecer pessoas, cumprimentar as pessoas, respeitar as pessoas, independentemente do que elas possam ser. Exato. Não é? Como pode calcular o meu negócio, por exemplo, tenho pessoas de nível muito baixo e outras muito baixo, muito elevado. E a capacidade com que eu circulo nesta árvore, de baixo para cima, de cima para baixo, é tão natural, mas tão natural. E comunico com muita facilidade este grupo de pessoas, independentemente de serem dois grupos totalmente distintos um do outro. É uma forma de ser na vida, não é? E entrar num lugar, como acontece consigo, Celso. És um líder democrático, vamos assim dizer. Bom, não sei, talvez não seria tanto... Como é que te vês? Como é que eu me vejo? É assim, não consigo me distinguir de forma evidente, seja com quem quer que eu esteja a falar. Autoritário não és, acho. Não. Exato, então. Não. Exato. É verdade que a experiência laboral que eu carrego e de liderança, sobretudo, já tive que ter, em algum momento, ocasionalmente, ter esta característica. Preciso impor, de alguma maneira. Sim. E às vezes não querer ouvir opiniões, mas alguma coisa te diz que esta posição tens que mesmo tomar. Acreditar numa forma de pensar. E executar. Exato. Mesmo eventualmente até que esteja errada. Sim. Depois, para se perceber que a decisão não foi a mais correta, é a posterior. Não é? Muitas vezes a gente só sabe quando o resultado vem. Exato. Naquele momento de tomar a decisão, de agir, não temos a mesma lucidez do que no fundo vai acontecer a posterior. Então, eu acho que eu me enquadro como uma pessoa comum. Eu tenho um prazer de ser uma pessoa comum, normal. Não gosto de ser de títulos, né? Porque muitas vezes os títulos bloqueiam alguma progressão que pode até inclusive existir, a abertura, quebra oportunidades inclusive, não é? Porque tu te bloqueias de títulos que se calhar nem existem, não é? Não te servem rigorosamente de nada. E eu gosto de quebrar esta barreira virtual que é criada, muitas vezes involuntariamente. Exato. Então, eu, como digo, sou uma pessoa comum em todos os níveis. Do mesmo jeito que hoje, graças a Deus, convivo com pessoas muito reputadíssimas, como é o Celso, também relaciono-me com pessoas que nem sabem ler nem escrever. Da mesma forma.
Então, não sou uma pessoa de... Cada ser humano tem algo a ensinar. Sem dúvidas. O entender este A partilhar segmento, e ensinar. é verdade, Celso. A partir do momento que nós entendemos que do meu empregado de casa, que é aquilo que normalmente nós contratamos para cuidar das coisas caseiras, das atividades caseiras, ao sentar e conversar com aquela pessoa, não tenha dúvidas, Celso, no fim da conversa terás aprendido alguma coisa que em nenhum momento imaginaste que não tinhas. É verdade. Então, eu aproveito essas oportunidades, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja em qualquer ambiente que eu esteja. Não é? Frequentamos o ginásio, que eu mesmo. Sim. Algumas vezes me acusam de eu estar a paralisar os treinos. O meu PT, por exemplo, não me perdoa nesse aspecto. Por quê? Porque sempre tem alguém para conversar. Às vezes não há nada a fazer de extraordinário. Olha, mas é o mesmo defeito que eu tenho também. É verdade. Se calhar, na verdade, Celso, eu acho que o ginásio virou um espaço de network e em algum momento resolve-se temas. É verdade. Temas importantes. É verdade. E parece que não. Nós nos vemos todos os dias, mas cada dia temos uma novidade. É verdade. Sim, com as mesmas pessoas com quem nós coabitamos e convivemos. Então, eu acho que este é o prazer da vida. Se quem não tiver o que dizer e fazer ou falar, tem que considerar que alguma coisa não está bem. É verdade. Então, a vida é mesmo isto. Temos que falar, temos que extrair o melhor de nós e apoiar a quem precisa, servirmos de forma recíproca. O que eu costumo dizer até que, a partir do momento que nós sentimos que já perdemos a nossa utilidade, como dizem na gíria inglesa, forget. É para esquecer. É para esquecer. Porque já não é mesmo necessário. É verdade. Já não é mesmo necessário. Então, a nossa utilidade tem que ser permanente e tem que manifestar-se em qualquer ambiente em que nós nos encontrarmos. Porque ela sempre vai ser necessária. É verdade. Então, eu acho que são fatores que nós temos que, de facto, e a minha vida recente particularmente ajudou-me muito a ver a vida desta forma. Então, uma transformação de alguma forma profunda que ocorreu, não é, em mim, que só trouxe coisas boas. Anteriormente eu tinha reações de alguma maneira intempestivas, às vezes sem pensar. Mas tu tens muita pressão, por exemplo. Muita pressão. Tu estás a liderar uma empresa, tens muita pressão. Sem dúvidas. É só para ter noção, não é? Eu não lidero apenas intelectuais ou, digamos, formados, não é? E, de facto, enfrento diferentes tipos de problemas. Então, eu tenho que ter capacidade de circular nesta árvore de diferenciação da tipologia e da complexidade de problemas. Hoje, me sinto muito feliz porque, tenho uma equipe, graças a Deus, muito boa, tecnicamente boa. Vai crescendo naturalmente todos os dias com o meu apoio, e eu também cresço com o apoio deles, mas hoje em dia posso me dar orgulho de dizer que não estou aqui estando e as coisas andarem na mesma. Exatamente. Pode ter noção que com o meu acidente fiquei 3 meses sem telefone. Era impensável. 3 meses sem poder usar o telefone. E foi possível. Alguém que... E nós entramos em pânico quando um minuto é agora verdade. o telefone, é verdade. O telefone parece que o mundo para. É verdade. É verdade. O que é que isto ensinou-me, particularmente, é que nunca seremos sequer insubstituíveis. Exatamente. Há sempre alguém com capacidade de fazer o seu trabalho e fazer, se calhar, melhor. No meu caso, tenho a felicidade de... Porque isto quando acontece, o Nelson estava disponível, como sempre o esteve, e tomou conta, de facto, de algumas ações que exigiam decisão, não é? Que era do César, mas o César não está, alguém tem que decidir. Exato. E o Nelson ajudou-me muito nisto. Mas o manter a máquina oleada e em movimento foi da equipa que temos. Os nossos diretores executivos, as nossas equipas de coordenação, as equipas das delegações, não é? Porque a nossa empresa, particularmente esta em particular, de que estamos a falar, a Help Multiservice, é uma empresa com um nível de empregabilidade brutal e de facto exige muita capacidade. Que número estamos a falar?
estamos a falar neste momento na ordem de 1.800 pessoas e vai crescer a curto prazo, iremos atingir, sem exagero, cerca de 1.900 pessoas. Meu Deus do céu. É verdade, é verdade. Sentimos-nos orgulhosos em contribuir de alguma forma na luta contra o desemprego que o país de facto enfrenta. E temos ali gente muito feliz. E acredita, Celso, que temos ali pessoas que estão connosco desde que nascemos. Nós nascemos quase, este é o 17º ano, sim, 16 anos, da existência, sim. Temos 16 anos. Exato. E muitos dos nossos colegas começaram a caminhada connosco e já se realizaram a vários níveis, constituíram família, construíram habitações, vá lá. Alguns já estão na fase de pensar em reformar. Então, isto é tão bonito de ver. Nós sentimos que a nossa utilidade para a sociedade e para o país ainda é muito grande. E continuaremos a fazer a nossa caminhada com o mesmo espírito, com a mesma vontade e com a mesma abertura. Porque muitas vezes é muito necessário ter abertura de ouvir e escutar. Há pessoas, não é, que de facto trabalham connosco, juntaram-se a nós por recomendações de pessoas como o Celso, e nós incentivamos isto. Não precisamos de forma alguma de qualquer formalidade para fazermos aquilo que é a nossa missão. Vemos isto uma missão. E o grupo tem outras ramificações em termos de serviços, não é? Portanto, tem outras empresas. Há holding neste caso. Sim. Portanto, a Multiservice faz parte da holding. Faz parte da holding. Exatamente. É verdade que a Help Multiservice é pai de tudo que nós temos. Sim. Porque foi a primeira empresa que nós constituímos. Faz sentido. É verdade que o tempo foi evoluindo e fomos entendendo que era importante criar um modelo de gestão e de liderança centrado numa unidade. E aí criamos a holding. E todas as empresas que já tinham sido constituídas foram absorvidas pela holding e cada uma, obviamente, faz o seu caminho. E uma coisa curiosa é que entre elas se servem. E era este o objetivo com que as empresas que nós temos no grupo Help Holding foram criadas, não é? Pela sua, digamos, recíproca necessidade de buscar um e outro serviço. Então, fomos felizes no pensamento, na ideia que na altura tivemos, e fomos bastante corajosos, porque isto acontece num contexto em que era apenas o César disponível, a ocupação do Nelson era outra, e este trajeto deu cerca, sem exagero, foram quase 13 anos, se não 12 anos, em que era o César sozinho. Então foi um período interessantíssimo de maturidade, de crescimento e assimilação de tipologia de problemas que de facto são comuns neste setor em que nós de facto operávamos e também, obviamente, de forma recíproca com os demais negócios que foram nascendo ao longo do tempo. Então, quais são os desafios para o futuro que olhamos? O que é que olhas para, em termos dos maiores desafios? Tendo em conta, pronto, obviamente cada ano há sempre situações que surgem a nível económico, a nível de gestão. O que é que olhas como os maiores desafios? Bom, os desafios são permanentes e constantes, não há como não existir. Aliás, no dia que nós não tivermos os desafios, paramos de pensar. E os desafios nos movem a termos que pensar. E é um pensamento de busca de uma solução para este desafio que se coloca à sua frente. E que alguns destes desafios até inclusive bloqueiam o teu pensamento, a tua ideia original. Mas o exercício mais interessante é interpretar o desafio como uma oportunidade. A partir do momento que olhares para o desafio que tu tens pela frente como um desafio, ou melhor, como uma oportunidade para crescer, estás feliz nesse aspecto. Quem olha para um desafio como um problema e ponto, não tem como progredir. Então, quando me perguntas que desafios é que se colocam hoje, bom, a Help tem a dimensão que está, é uma empresa muito bem, digamos, consolidada, não é? Mas ainda tem, de facto, desafios, porque nós crescimento queremos. Mas o maior desafio que hoje noto é continuar a crescer qualitativamente. Okay. Já não estamos na fase de crescer sob o ponto de vista de dimensão,
porque eu acho que neste momento a nossa dimensão diria, extraordinária, do ponto de vista comum de empresas do setor no país. Então, os desafios que se colocam primeiro, manter a posição que nós temos, do ponto de vista de importância no mercado e para o país, olhar as oportunidades para além do país que nos viu nascer, olhar para as oportunidades à volta, de que forma é que nós podemos contribuir com aquilo que nós sabemos noutros países que certamente, do que eu conheço, alguns deles têm níveis a este setor bastante inferiores aos nossos. Em algum momento nós avaliamos esta possibilidade, mas mais do que isto, entrarmos em áreas que não estamos hoje, digamos, a intervir e que entendemos que a evolução de negócios, de tendência de oportunidades no mercado vão mudando para um outro setor, não é? Fala-se muito do oil and gas, é importante que empresas nacionais se preparem para poder, de facto, serem elegíveis para aquele setor. Isto implica um conjunto de certificações que muitas empresas locais não têm, treinamentos específicos para que tecnicamente sejamos capazes de poder enfrentar os setores em concreto, e nós temos feito isso. Felizmente a EALP desde o princípio sempre olhou isto com muita atenção, não é? Não é qualquer empresa que entra, por exemplo, por uma indústria como a Mosal e trabalha lá. Exato. Não é? E a EALP, pelo menos, felizmente, nesse aspecto, está preparada, não é? E queremos continuar, de facto, a evoluir nesse sentido. Não vemos o nosso nível de crescimento nenhum limite. Entendemos que há sempre algo novo, até porque o mundo evolui a uma velocidade incrível. Então, ou nós estamos atentos ao que acontece no mundo e avaliar aquilo que pode ser aplicável para a nossa realidade, porque isto é muito importante. Muitas vezes, das várias vezes que eu observo, há muitas soluções que são importadas, mas que não são adaptáveis para a nossa realidade. Então, muitas vezes podemos investir muito dinheiro para uma tecnologia que não é adaptável aqui. Então, é preciso olhar para os dois polos, o que é que eu tenho como necessidade, Exato. o que é que eu posso ir buscar para atender esta necessidade. E isto é algo que nós temos neste momento a fazer com muita profundidade. Queremos que daqui a mais uns meses surpreendamos o mercado com uma novidade e que possa, de alguma forma, destacar-nos, porque nós queremos estar na vanguarda, na busca de soluções mais adaptáveis para o mercado. Este é a maior ambição que a empresa, entanto que tal, particularmente esta e não só, as outras também, querem para poderem evoluir. Porque se nós não olharmos para essas oportunidades e não preocuparmos em ver o que é que o mercado hoje faz para este setor, nós vamos ficar, digamos, estacionados. E, por via disso, morremos literalmente. E nós não queremos morrer. Exatamente. Como líder, empresário que és, quais são os valores e o legado que queres deixar para esta nova geração? Muito interessante. Os valores são vários, mas para mim a integridade é um valor essencial. Exato. A integridade é assumir de forma honesta e sincera a todo tipo de desafios que te surgem. E é o que tu tens que ser à volta, ou melhor, dentro do contexto em que tu te inseres, não é? Para não dizer o termo mais clássico, não é? É preciso carregar a integridade para o ecossistema em que tu te integras, para seres interpretado da forma como tu genuinamente és. Exato. Eu acho que se tu levares isto e carregares esta característica, por mais difícil que o mercado seja, o pouco espaço que o mesmo mercado oferece a algumas empresas, a sua particularidade, terá espaço. Exato. Porque tu já fizeste o teu caminho e és reconhecido como uma empresa, como uma pessoa, como um líder exemplar. Quem é que não quer trabalhar com uma empresa exemplar, que contribui para o crescimento da economia através de contribuição fiscal, remuneração aos trabalhadores que trabalham, que também, obviamente, contribuem ao sistema de segurança social nacional,
e de forma direta e indireta contribuis no ecossistema do país para que possas, de forma conjunta, crescer. Então, eu acho que isso é uma missão de todos nós, né? Que muitas vezes talvez esquecemos disto, não é? Eu acho que não se pode pensar em desenvolver um país ou crescer economicamente, por exemplo, sem ter estes dados assumidos como fundamentos para podermos, de facto, sobreviver. A integridade, para mim, é um dos principais valores que temos de ter em conta. Inegociável. É verdade, é inegociável, aí não pode ser. Tudo o resto vem a posterior. César, muito obrigado por esta conversa aqui no Anti-Óbvio. Tenho a certeza que ainda haverá espaço para a gente explorar, porque eu mal explorei as minhas perguntas aqui porque fomos numa outra direção. Mas vamos criar espaço, sem dúvidas, para continuar a trazer alguma inspiração para a nossa audiência, principalmente também para os mais jovens, porque precisam de referências locais sobre esta questão da liderança, valores muito importantes para poderem gerir os seus negócios ou criarem os seus negócios e as suas empresas. E não só, não é? É verdade. Muito obrigado por participar. Muito obrigado, Celso. Desde já a toda a equipa que te acompanha nesta jornada. Desejo que tudo o que tu fores a fazer, de facto, seja na linha do que tu pensaste e sonhaste e que mantenhas a capacidade que está intacta em seguir os seus caminhos, os seus sonhos, não é? E, como sempre, obrigado. Conte com os seus amigos. Eu sei. Obrigado. Muito obrigado, César. Foi assim uma conversa inspiradora, sem dúvidas. Num futuro breve, vamos ter, sem dúvidas, um livro de toda esta história que foi partilhada aqui nesta conversa no Anti-Óbvio. Até uma próxima ocasião.